Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa, também o programa FM Notícias na Cerro Corá FM 91.5, a partir de 12h15, meio-dia 15, horário paraguaio de verão, 11h15, horário do Mato Grosso do Sul, horário de Ponta Porã. Para você que também nos acompanha aí nas redes sociais, você que nos acompanha no YouTube, se inscreva no nosso canal, né? E receba todas as informações e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Vamos lá então com as informações desta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. Falar de campeonatos estaduais, né? Já que nós tivemos jogos ontem, mais 4 partidas encerraram as disputas da rodada de estreia da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1 no decorrer do dia de ontem. Destaque para o Corinthians, que venceu e convenceu ao atropelar o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 4-1. O argentino Bocelli fez 3 gols. Já o Santos ficou no empate com o Red Bull Bragantino. E nós tivemos também, falando da partida, o Corinthians não teve muito problema, teve um jogo até tranquilo para vencer o Botafogo por 4-1 na Arena em Itaquera. No estilo do técnico Thiago Nunes, os donos da casa sempre buscaram o gol e foram premiados com 3 de Bocelli e 1 de Luan de pênalti. O Ronald descontou para o Botafogo e a vitória deixa o time na vice-liderança do grupo D, atrás do Guarani pelo saldo de gols 4-3, né? Bom lembrar também que o Corinthians, a partir do segundo gol, ou antes do segundo gol, no pênalti, né? O jogador do Botafogo foi expulso por ter colocado a mão de propósito na bola, né? Então, jogou com 1 a menos desde 1-0. Já na Vila Belmiro, o Santos e Red Bull Brasil ficaram no empate sem gols, em um jogo bastante disputado. Com o resultado, a dupla soma o primeiro ponto no campeonato. Os donos da casa, portanto, aparecem na liderança do Grupo A, já que a Ponte Preta e o Oeste... A Ponte Preta, Oeste e o Água Santa perderam. Já o Braga Bulls, né, que é o Bragantino, Red Bull Brasil, estão na lanterna do grupo D. E tivemos, né, na sequência em Campinas, né, com o Santo André estreando com o pé direito em sua volta à elite do Campeonato Paulista no estádio Moisés Lucarelli. O Ramalhão venceu a Ponte Preta por 3-2. O resultado deixou o time do ABC com os primeiros 3 pontos no grupo B, enquanto que o time campineiro segue sem pontuar no grupo A, um pouco mais cedo. A Ferroviária, né, jogou um pouquinho mais cedo e enfrentou o Mirassol. Eles empataram por 1-1, né, na Arena Fonte Luminosa lá em Araraquara. Então, nós tivemos esses jogos aí, né, na primeira rodada, com o Novo Horizontino vencendo o Oeste por 2-0, a Inter perdendo para o Guarani 4-0. O Guarani é líder do grupo do Corinthians, 1 gol a mais que o Corinthians, né, de saldo. O Corinthians também fez 4, mas sofreu 1. O Ituano foi derrotado pelo Palmeiras 4-0. São Paulo venceu o Água Santa 2-0. Ferroviária e Mirassol empataram ontem em 1-1. A Ponte Preta perdeu para o Santo André 3-2, Santos e Red Bull Bragantino 0-0, Corinthians 4, Botafogo 1. Então, foram os jogos, né, de ontem do Campeonato Paulista. E tivemos jogos ontem também no Campeonato Carioca. A estreia do Fluminense no estádio do Maracanã em 2020 foi da melhor maneira possível. Na noite de ontem, partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o tricolor das Laranjeiras recebeu e não tomou conhecimento da Portuguesa, vencendo por 2-0 para seguir com 100% de aproveitamento no grupo B. Após um primeiro tempo apertado, Nenê e Gilberto fizeram os gols do jogo no início do segundo tempo, né? Com esse resultado, Fluminense divide a primeira colocação do grupo B com o Volta Redonda e o Madureira, que também venceram seus 2 jogos até o momento. Já a Portuguesa está na parte de baixo da tabela do grupo A, ainda sem pontuar porque estreou com derrota para o Madureira por 1-0. A Lusa terminou na liderança da primeira fase com 11 pontos, uma espécie de seletiva para o estadual, por isso está aí nessa fase, né? Fluminense então vencendo por 2-0. E os próximos jogos, os 2 times voltam a campo no próximo domingo, né, quando será disputada a terceira rodada da Taça Guanabara. Fora de casa, o Fluminense encara o Bangu no estádio de Moça Bonita às 15 horas.
No mesmo horário, a Portuguesa recebe o Resende no estádio Luso Brasileiro. No outro jogo disputado ontem pela Taça Guanabara, Resende e Bangu ficaram no empate por 1-1 no estádio do Trabalhador, em duelo disputado na parte da tarde. O time alvinegro soma seu segundo ponto e está na quarta colocação do Grupo B, e o rival tem o mesmo número de pontos na terceira colocação do Grupo A. No Campeonato Gaúcho, o Internacional não jogou bem, mas estreou com vitória no Campeonato Gaúcho, ao derrotar o Juventude por 1-0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O encerramento da rodada ainda teve o duelo entre São José e Esportivo. Com o resultado, o Internacional do técnico argentino Eduardo Coudet, que também fez sua estreia no comando da equipe, soma 3 pontos no Grupo A, ao lado do Ipiranga. Apesar da falta de entrosamento, o Internacional mostrou força nas jogadas pelas laterais desde o início da partida, além de fazer boa marcação na saída de bola do Juventude. Com isso, o time de Caxias, apesar de jogar em casa, apelou para os chutões em direção ao campo de ataque, o que facilitou muito o trabalho da defesa colorada. E com 1-0, né, o Inter venceu. Estreou melhor que o Grêmio, porque o Grêmio perdeu para o Caxias por 2-0 em casa, né? Resultados, então, nós tivemos também o São José Esportivo ontem empatando em 1-1, né? E fora esse jogo aí do Juventude, que perdeu para o Internacional por 1-0. Resultados da rodada: o Ipiranga venceu o São Luís por 1-0, Pelotas e Novo Hamburgo empataram 0-0, o Grêmio foi derrotado pelo Caxias e o Aimoré venceu o Brasil de Pelotas por 1-0 para completar aí a primeira rodada do Campeonato Gaúcho, que segue no final de semana, né? Nós teremos partidas importantes aí no final de semana pelos campeonatos estaduais. Aqui no Mato Grosso do Sul, o campeonato estreou na quarta-feira com o Águia Negra vencendo a Sociedade Esportiva Ponta Poranense por 2-0, e a primeira rodada segue amanhã com mais um jogo, apenas um jogo, né, isolado no domingo, lá em Campo Grande, às 15 horas, no estádio Arthur Marinho. O corumbaense recebe, no domingo, né, o Maracaju Atlético Clube. E aí, ainda não se sabe quando é que vai terminar essa primeira rodada, de acordo com a tabela divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na TV Web Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.